Veja, irmãos, quando a gente pensa em crescer financeiramente, pensa em prosperar em alguma coisa, não podemos ter a cabeça bitolada para viver o hoje. Hoje termos uma vida confortável, mas se seria uma bênção extraordinária, como Deus estava falando, Abrão, ele entendia, ele tinha uma cabeça geracional. Como isso é possível se eu não tenho descendente? A preocupação era os meus filhos. Se não é o meu servo, que já vai seguir uma outra linhagem, que é a descendência dele, como vai ser se eu não tenho os meus herdeiros? Veja, irmãos, Deus trabalha de uma forma muito tremenda. Naquela época, existiam os códigos, né? E tinha os códigos de conduta, igual a gente tem código penal, código civil, código não sei o quê, já existia os códigos lá na época. E tinha o código de Hammurabi, desde o ano de 1792 a 1750 anos de Cristo. E ele estabelecia essa regra de herança. E ele dizia assim, quando o marido gerou filhos na sua esposa, e a sua concubina, ou a serva da sua senhora, também gerou filhos, e se o esposo, o homem, ele dissesse que os filhos das servas eram seus filhos, eles também iriam herdar junto com seus filhos naturais. Quando ele decretava, o código dizia que eram seus filhos, eles tinham direito da herança tanto quanto os outros, com exceção do primogênito, que sempre o primogênito tem uma porção maior. Quando ele dizia que os filhos da serva não eram dele, então ele não iria, aquela serva que teve filhos com ele, ela não teria direito na herança com ele, e ela ia ganhar a liberdade. Ela não ia mais ser serva dos filhos legítimos dele. Eles não tinham direito de tê-los como seus servos, porque foram servos dos seus pais. Eles tinham a liberdade para ir seguir a sua vida em outro lugar. E foi por isso que Sara se reportou a Abrão naquela época e disse, despede essa serva, manda ela embora, porque existia esse código. Ela indo embora, os filhos dela não vão ter parte na mesma herança que o meu filho Isaac. Lembra dessa fala? Então, e aqui nós vemos o outro lado, que tinha também um outro código, o código de Luzi, que ele tinha um outro dispositivo legal também. Esse outro código, Abraão, se o homem não tivesse, por esse outro código, se o homem não tivesse filhos biológicos, ele poderia nomear um servo para ser o seu herdeiro. E por isso ele traz para Deus, aqui eu tenho o meu servo, Eliezer, o Damasceno. E Deus foi muito enfático no verso 4, olha só a resposta de Deus, não será esse o teu herdeiro. Olha como Deus, ele é direto, irmãos, ele não faz curva. Abrão, não se equivoque, não será este o teu herdeiro, mas aquele que vai ser gerado de você. Você ainda vai ter essa chance. E aí Deus conduz Abrão para uma aliança. Vou fazer um pacto contigo, Abrão. Verso 5 diz que o Senhor, ele fala para ele montar toda a estrutura de um pacto. Conduziu, aliás, antes disso, ele disse, não será esse teu herdeiro, e conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que os podes contar, e assim será a tua posteridade.